Olá, sou Shen. Hoje vou apresentar o trabalho final de PA. E o problema tratado no trabalho é o problema de predição de link no grafo. O que é predição de link? Vamos supor que tem uma rede social representada por esse grafo. Os vértices são os indivíduos que compõem essa rede social, e as arestas representam amizades entre esses vértices, entre esses indivíduos. Podemos ver que nesse grafo C e D não são amigos, mas eles têm dois amigos em comum. Será que eles podem virar amigos no futuro? O problema de predição de link busca responder esse problema. Dado um grafo, a predição de link tem o objetivo de encontrar arestas ausentes ou arestas que podem surgir no futuro. Mas como podemos resolver esse problema de predição de link? Uma forma intuitiva é pensar quando os dois vértices têm a grande parte de vizinhos em comum. Então esses dois vértices podem virar amigos no futuro, ou em algum momento. Mas será que os vizinhos de segundo grau interferem? E os vizinhos de terceiro grau? E o grau dos vértices? Existem inúmeros fatores que podem interferir no surgimento de uma nova aresta, e até hoje não temos um algoritmo que resolve o problema de forma exata. Mas podemos usar as características dos vértices como vizinhos em comum e tentar resolver o problema a partir disso. Mas quais características vamos usar e como vamos representar essas características? Podemos usar ferramentas de aprendizado de representação que extrai as características dos vértices e representa essas características em vetor de números reais. Por exemplo, nesse caso, o C pode virar um vetor de números reais e o vértice D também. No presente trabalho, vamos usar um algoritmo de aprendizado de representação chamado Node2Vec e considerar ele como um baseline. Após ter as representações geradas, usamos similaridade de cosseno para determinar a possibilidade de uma nova aresta. Quando os dois vértices têm representações similares, então eles têm chance de ter uma nova aresta. Para explicar a motivação e a ideia da heurística proposta, temos que explicar como o Node2Vec funciona. Node2Vec é um algoritmo que gera representação para os vértices do grafo. E como ele funciona? Inicialmente, o algoritmo gera caminhos aleatórios de tamanho L no grafo partindo de cada vértice do grafo. Por exemplo, L igual 3, ele pode gerar caminhos ABC e caminho BDA, por exemplo. Assim por diante, ele pode gerar mais caminhos. Após gerar um conjunto de caminhos, o algoritmo utiliza uma rede neural para treinar uma função de mapeamento. A função mapeia um vértice para um vetor de tamanho D de forma que os vetores dos vértices de um mesmo caminho ficam parecidos. Assim, os vértices vizinhos têm representações semelhantes e, de certa forma, a informação de um vértice também é levada para outros vértices durante esse treinamento da rede neural. O algoritmo do baseline funciona bem, mas ele gera caminhos de forma aleatória. Então é possível ele gerar caminhos não muito desejados. Como por exemplo aqui. Nesse grafo é possível gerar um caminho assim: 5, 2, 3, 4, 7. E os vértices 5 e 7 não parecem que podem ter aresta. Mas caminho assim é importante também para propagar informações entre os vértices. Só que isso gera ruídos nas representações dos vértices. Mas podemos remover esses ruídos através de um denoising autoencoder. Denoising autoencoder é um algoritmo capaz de encontrar características mais robustas e assim reduzindo ruídos no dado de entrada. Então a heurística proposta é utilizar a Node2Vec para gerar representações
e depois utilizar denoise em autoencoder para filtrar os ruídos. Aqui está a análise de complexidade do baseline. Aqui está o algoritmo do baseline. E podemos ver na linha 2, o algoritmo faz um pré-processamento que tem complexidade de tamanho dos arestas. E na linha 4 a 9 é um loop. E essa loop tem complexidade de B vezes o tamanho de vezes. E B é o fator de ramificação. Por fim, na linha 10, tem complexidade de log do tamanho de vezes. Ou seja, no final, o baseline tem complexidade de o tamanho de arestas mais o tamanho de vértices vezes o fator de ramificação. E a complexidade da heurística. Aqui está o algoritmo da heurística. E a complexidade da heurística é simples. Basicamente, a complexidade do NOT-VEC mais complexidade do autoencoder. Autoencoder tem complexidade de tamanho de vértice. Aí no final dá na mesma complexidade, que é tamanho de arestas mais fator de ramificação vezes tamanho de vértice. Aqui estão os dados de teste. Foram usados 4 dados. O primeiro é do Facebook e os outros 3 são de um aplicativo de música chamado Deezer. E podemos ver que no dado do Facebook o grafo é mais denso pelo número de arestas por vértice, e os outros 3 dados são mais esparsos. Aqui está a análise experimental. Podemos ver que para aprendizado de representação, o baseline é mais rápido que a heurística, que é 3 vezes mais rápido em todos os 4 dados. E mais uma vez a representação é gerada, o tempo de predição é constante para os 2 casos. E consumo de memória é quase a mesma coisa. Aqui estão os resultados usando a métrica acurácia. A heurística proposta, ele teve um resultado melhor em todos os 4 casos. E podemos ver que quando o grafo é mais esparso, a melhoria é maior, que é no caso dos 3 dados do Deezer, que os grafos são mais esparsos, a melhoria é muito maior. E a melhoria do Facebook, que é um grafo mais denso, a melhoria já é menor. Aqui estão os resultados usando outra métrica, que é a mesma coisa. Nos 4 casos, a heurística teve resultados melhores, e no grafo mais esparso, a melhoria é maior. Conclusão: a heurística proposta demora mais no pré-processamento, que é aprendizado de representação. Isso precisa ser feito apenas uma vez. E depois que esse pré-processamento é feito, o tempo de predição é sempre constante, sempre o mesmo para ambos casos. E ainda a heurística proposta, ele gera um resultado melhor que o baseline. Aqui estão as referências.